O filme começa com um homem chamado Thomas. Ele é um assassino profissional habilidoso conhecido como uma lenda porque nunca falha em suas missões. No começo, Thomas está mirando em um grupo de pessoas com seu rifle de precisão. Thomas mira cuidadosamente em seus alvos e começa a atirar um por um. Ele os acerta perfeitamente. Naquele momento, ele rapidamente acaba com a maioria do grupo. No entanto, quando ele está prestes a sair, ele percebe que uma pessoa ainda está viva e escondida na grama. Essa pessoa atira em Thomas e acerta sua perna. Mesmo ferido, Thomas consegue atirar de volta e eliminar a última pessoa. Depois de se livrar do grupo, Thomas vai até um depósito para tratar sua perna. Então Thomas decidiu levar Marina para a praia sem sua esposa. Thomas pode ser um cara durão, mas ele realmente ama Marina. Na praia, Thomas cavou na areia e encontrou uma garrafa com um pedaço de papel dentro. O papel tinha uma mensagem de alguém que queria contratar Thomas para um trabalho. Depois disso, ele levou Marina para casa porque estava ficando tarde. Quando chegaram em casa, sua esposa estava brava. Como estavam atrasados, Thomas ficou quieto e a deixou ficar chateada. No dia seguinte, Marina brincou com sua amiga Sarah. Perto da praia, elas viram um homem misterioso que parecia suspeito. Lá, Sarah corajosamente perguntou o que ele estava fazendo. O homem disse que estava perdido e então foi embora. Marina e Sarah não pensaram muito nisso e continuaram brincando. Mais tarde, Marina viu Thomas cavando na areia novamente. Ela observou de longe com Sarah. Depois que Thomas foi embora, Marina e Sarah desenterraram a garrafa e tiraram uma foto da mensagem dentro. No dia seguinte, Thomas ensinou Marina a atirar corretamente. Ele continuou treinando, para garantir que ela pudesse acertar o alvo. Então Marina perguntou a Thomas por que ele estava ensinando a atirar. Pensando que não era importante, Thomas respondeu que um dia ela poderia precisar dessas habilidades. No dia seguinte, na escola, Marina e Sarah leram o bilhete que haviam fotografado. O bilhete era uma ordem de serviço para Thomas matar um homem chamado Morton Miller, com seu endereço incluído. Marina não sabia que seu pai era um assassino de aluguel. Quando Marina chegou em casa, ela ouviu seus pais discutindo. Sua mãe estava expulsando Thomas e dizendo para ele nunca mais voltar. Marina ficou muito chateada e chorou porque não queria que seus pais se separassem. No dia seguinte, Thomas levou Marina para a escola. Quando eles chegaram, Thomas disse a ela para sempre se cuidar porque ele não viveria mais com eles. Ele também disse que a amava mais do que tudo. Ao ouvir isso, Marina ficou em silêncio. Daquele momento em diante, eles viveram separados. Depois disso, Thomas foi para uma fazenda de cavalos para completar seu trabalho, que era matar um homem chamado Morton Miller. Enquanto isso, Morton Miller, que era um grande chefe da máfia das drogas na América, chegou à sua fazenda de cavalos com 2 guarda-costas. Logo depois, Morton entrou para olhar seus cavalos, enquanto seus guarda-costas ficaram do lado de fora. Thomas já estava dentro da fazenda e rapidamente matou Mortone. Então ele também matou os 2 guarda-costas de Morton e tentou escapar. Infelizmente, mais homens de Morton estavam do lado de fora, levando a um grande tiroteio. A luta continuou por um tempo, mas Thomas conseguiu derrotar todos eles, mesmo tendo levado um tiro no estômago e na perna. Pouco depois, Thomas correu para seu carro, mas um policial estava lá esperando. O policial perguntou por que o carro de Thomas não tinha placa e estava mal estacionado. Thomas mentiu dizendo que sua placa foi roubada e que ele tinha acabado de perseguir os ladrões, mas falhou. Felizmente, o policial acreditou nele e foi embora. Depois que o policial foi embora, Thomas se sentiu muito fraco devido aos ferimentos de bala. Ele tentou o seu melhor para sobreviver e ligou o carro. Enquanto dirigia, a condição de Thomas piorou e ele começou a perder o foco na estrada. No dia seguinte, Marina estava na praia onde ela e Thomas costumavam brincar. Depois de um tempo, Marina decidiu ir para casa. Por acaso, ela viu o carro de seu pai estacionado na floresta perto da praia. Curiosa, ela foi até o carro e abriu a porta. Ficou chocada ao encontrar Thomas morto lá dentro devido aos ferimentos de bala anteriores. Marina chorou devastada porque o homem que ela amava tinha ido embora para sempre. Ela rapidamente ligou para Sarah pedindo ajuda. 30 minutos depois, Sarah chegou. Ela sugeriu que eles fossem à polícia, mas Marina recusou. Em vez disso, ela pediu a Sarah para ajudá-la a enterrar seu pai corretamente. Juntos, eles cavaram uma cova e enterraram Thomas. Depois, Marina agradeceu a Sarah enquanto a abraçava. Marina então foi para casa, mas decidiu não contar à mãe sobre a morte de Thomas. No dia seguinte, Marina checou o celular do pai. De repente, uma mensagem chegou dizendo para Thomas pegar o papel da garrafa que eles enterraram na praia.
Sem perder tempo, Marina foi até a praia para encontrar o papel. Ela cavou no lugar de sempre e encontrou a garrafa. Infelizmente, o bilhete dentro estava escrito em russo, então ela não conseguiu entender. Ela também encontrou uma caixa de dinheiro, que era o pagamento para Thomas. Depois de deixar a praia, Marina pediu para Sarah ir com ela até o armazém de Thomas ali perto. Marina mostrou o bilhete para Sarah e pediu que ela o traduzisse. Como Sarah era descendente de russos, Sarah traduziu facilmente. O bilhete dizia que Thomas deveria matar um homem chamado Oleg com um endereço detalhado. Marina foi de bicicleta até o escritório de Oleg. Quando ela chegou lá, ela fingiu ser sobrinha de Oleg. Quando Oleg a viu, ele ficou confuso sobre quem ela era. Mas Marina rapidamente pegou uma arma e atirou nele. Depois de se certificar de que o alvo estava morto, ela calmamente saiu do escritório. Quando Marina chegou em casa, sua mãe a repreendeu por estar atrasada. Mas Marina rapidamente deu remédios e dinheiro para sua mãe, dizendo que eram presentes de Thomas. Isso fez sua mãe parar de ficar brava, mesmo sabendo que Thomas está realmente morto. No dia seguinte, o homem misterioso que conheceu Sarah e Marina antes estava de volta à praia. Este homem chamado Paul foi visto enterrando uma garrafa com uma mensagem destinada a Thomas porque ele achava que Thomas ainda estava vivo. Paul era a pessoa que sempre dava empregos para Thomas, e ele vinha à praia quase 3 vezes por semana para deixar mensagens de trabalho e garrafas. Depois que Paul foi embora, Marina veio pegar a garrafa e o dinheiro ao lado dela. Ela tentou traduzir a mensagem sozinha, pois Sarah lhe havia ensinado um pouco de russo. Finalmente Marina conseguiu entender a mensagem e rapidamente se preparou para fazer o trabalho do pai. Algumas horas depois, Marina foi ao cinema. Ela não estava lá para assistir a um filme, mas para encontrar seu alvo, que estava sentado bem na sua frente. Sem perder tempo, Marina eliminou seu alvo. Após terminar o serviço, ela saiu calmamente do cinema. Antes de ir para casa, Marina visitou o armazém de Thomas. Sarah estava lá esperando por ela. Sarah perguntou onde Marina tinha estado porque era incomum ela sair sozinha à noite. Marina contou a Sarah a verdade de que ela havia assumido o trabalho de seu pai como assassino. Em vez de ficar chocada, Sarah apoiou Marina e disse que estava pronta para ajudar se necessário. No dia seguinte, Paul foi à praia como de costume e desenterrou uma garrafa com uma mensagem para Thomas. Desta vez, Paul ficou para ver quem levaria a mensagem. Ele ficou chocado ao descobrir que era Marina, uma adolescente, e não Thomas. Naquela noite, Marina leu a mensagem na garrafa antes de começar seu trabalho. Depois de saber sobre o alvo, ela foi até um porão para esperar. Logo o alvo chegou e Marina atirou nele. Ela saiu rapidamente antes que alguém a visse. Mas quando ela estava saindo, Paul a pegou. Ele ficou bravo e perguntou por que ela estava pegando os empregos de Thomas. Felizmente, Sarah chegou bem a tempo de salvar Marina. Naquela época, Sarah levou um tiro no braço, mas sobreviveu e foi levada para o hospital. Na noite seguinte, Marina estava em casa. De repente, Sarah apareceu, mas com ela estava uma mulher rastejando sobre suas mãos e pés. A mulher era uma das subordinadas de Paul, e o próprio Paul estava lá caçando Marina. Paul também trouxe vários outros homens, levando a um tiroteio. Felizmente Marina, que herdou as habilidades do pai, conseguiu matar todos os homens de Paul. No entanto, Paul tomou a mãe de Marina como refém e exigiu que ela se rendesse. Então ele perguntou quem Marina realmente era. Irritada, Marina gritou que era filha de Thomas. Sem hesitar, ela apontou sua arma e atirou em Paul no local. Na manhã seguinte, Marina e sua mãe enterraram os corpos de Paul e seus homens atrás de sua casa. Em vez de ficarem assustados ou tristes, eles pareciam felizes após derrotar seus inimigos. O filme termina. A lição moral deste filme é: se seu pai é um assassino de aluguel, talvez seja melhor se ater a atividades familiares normais, como jogos de tabuleiro.